Oi pessoal, eu sou o Vini, repórter do Joca, e hoje eu tô aqui para um episódio muito especial, exclusivo do Joquices. Hoje, pela primeira vez, a gente vai trazer no Joquices um repórter mirim. Repórter Mirim, para quem não sabe, é uma seção do nosso jornal impresso e online, onde os nossos leitores fazem a entrevista com convidados especialistas sobre determinado assunto. Dessa vez, vocês vão ver a leitora Fernanda, que decidiu entrevistar um veterinário para falar sobre os cuidados que devemos ter com os pets nos dias de muito calor, agora que o verão tá começando, né? Oi pessoal, eu sou a Fê e hoje eu sou repórter mirim do Joca. E eu queria que você se apresentasse pra gente, por favor. Meu nome é Mauro, eu sou veterinário, trabalho na área de comportamento animal e dou aula na PUC de São Paulo. Tem mais tendência dos animais ficarem doentes no calor? Fê, a história de calor, ela perturba todos os animais, todos os seres vivos, inclusive plantas. Todos os animais, de modo geral, a gente pode dizer, evoluíram, surgiram na Terra e evoluíram dentro de um ambiente, né? E esse ambiente ele vai se modificando, e esses animais vão se adaptando. Então, claro, você tem animal que mora no Polo Norte, o urso polar, né? Tão bonitão lá. Então ele tem todo o corpo preparado para enfrentar aquela temperatura. A mesma coisa quando a gente pensa no ser humano, só que o ser humano ele ocupa o mundo inteiro. Então você vai ver que no mundo inteiro tem gente, mas graças à capacidade mental do ser humano, ele consegue se adaptar. Agora, quando você fala em cães, especialmente cães, você tem os cães, eles surgiram, eles evoluíram a partir do lobo. O lobo, ele existia tanto na América do Norte como na Europa, só que nas regiões mais frias. Então, se você olhar para o lobo, ele é todo revestido com um casacão. Como é que funciona a pelagem? Ela tem uma altura específica, e tem dois tipos de pelo. Você tem o pelo normal que a gente vê assim e uma coisa chamada subpelo, que é um pelinho bem fininho, quase uma penugem. E aí esse tipo de composição do pelo faz com que uma fininha camada de ar fique sempre ao redor do animal. Isso promove um isolamento térmico. Então imagina você que se tem um animal, né, que veio desse lugar, né, e se tornou cão doméstico, aí você vai ter muitos tipos de animais, né? Com pelo, sem pelo, pelo comprido, pelo encaracolado. Mas, de modo geral, essa seleção aconteceu em regiões específicas. Então, se você olhar para os cães, especialmente orientais, né, Shiba, Akita e vai por aí, você vai ver que o pelo é comprido. E é um pelo bem próprio para lugares frios. Mas ele também suporta uma certa temperatura quente. Então, o que vai acontecer com esses animais? Eles vivem em ambientes adequados, mas com a mudança climática que a gente está assistindo, hoje a gente tem uma mudança significativa na temperatura, houve um aumento. E esse aumento ele não aconteceu devagar, ele está acontecendo muito rápido, por causa da interferência humana. Esse aumento da temperatura em curto espaço de tempo não dá tempo para os animais se adaptarem fisicamente para aquela mudança. Então vão sofrer. Eles têm os mesmos sintomas de humanos? Quando a gente fala sintomas, a gente está falando em doença, né? Quando a gente fala assim, quais são os sintomas que você tem quando você fica gripado? Aí você tem sintomas que são indicadores da doença. Quando você tem calor, os mecanismos normais são estratégias fisiológicas, então elas não são sintomas, né? São sinais. Né? Eles têm as mesmas características, as mesmas estratégias para baixar a temperatura. Mas, de modo geral, eles vão tentar trocar temperatura respirando, com a língua para fora, tanto cães como gatos respiram com a boca aberta, vão tentar deitar em lugares mais fresquinhos. E alguns animais têm troca de temperatura pelas orelhas, depende do tamanho da orelha, vai funcionar ou não, né? Os tutores têm que ter algum cuidado essencial com os animais no calor? Fernanda, é uma pergunta super importante, porque você sabe qual é a coisa mais triste que pode acontecer com o seu cachorro? É você esquecer no carro. Às vezes eu só vou dar uma chegada ali, e aí você põe o cachorro dentro do carro, às vezes deixa uma frestinha pequena, às vezes esquece de deixar a fresta, tem medo que vai ter problema, né?
E né, nessa época de verão e nessas épocas de calor, a temperatura no carro aumenta muito rápido. Aí esses mecanismos que eu estou te falando não vão poder compensar a temperatura, porque a temperatura está crescendo muito rápida e esses mecanismos não dão conta de baixar a temperatura. E aí começam os sintomas. Sintomas de sofrimento animal. Ele vai ficar super prostradão, largadão. A temperatura não só compromete. Como é que a temperatura compromete? Vai aquecer os órgãos que são feitos de proteína. O tijolinho que nós constrói, você já deve ter estudado isso, né? A musculatura, os órgãos, tudo que o tijolinho da construção orgânica, né? São as proteínas. Proteínas em temperaturas muito elevadas, elas começam a degenerar, estragar. Sabe, já deixou um bife, esqueceu um pedaço de carne, alguma coisa no calor, daqui a pouco aquilo começa a fermentar e é porque a proteína está degenerando, né? Então, essas situações são muito graves, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, fora essas situações mais drásticas, assim, você pode pôr água, tem que deixar muita água disponível, porque o calor também aumenta a evaporação. E essa água que está saindo pelo suor e pelo esse vapor que sai pelo corpo e pela respiração também, porque aí está saindo vapor em todo lado. E o que é vapor? Água, né? Então o animal vai desidratar. Então você precisa beber muita água. O animal precisa beber muita água, por isso você tem que deixar disponível. Tem gente que põe até gelo na água. Você pode, eventualmente, pôr um ventilador, que pode ajudar. Mas se você puser ventilador, o maior perigo é a desidratação, quer dizer, a perda de água, por isso tem que ter água. O que pode fazer se o clima for muito seco ao animal e a pessoa, igual a pessoa, não percebe o calor. Mas seu corpo sim, e começa a perder o calor, perder água. Aí ela morre sem perceber. Tanto pessoas como animais podem morrer nessas circunstâncias, porque não vão buscar água, inclusive, porque não sentem sede. Os gatos têm os mesmos problemas no calor? Os gatos também têm o mesmo tipo de problema. Se eles forem peludos, ainda mais. Se forem bem peludos, também. Vamos fazer a mesma estratégia. Há mais mortes de animais no calor? Tem mais morte de animais, principalmente por imprudência dos tutores, né? Porque eles não sabem desses perigos, ou deixam no carro, ou não deixam água. Então esses animais estão desidratando, ou estão tendo hipertermia. Hipertermia significa super calor. Até que ponto o banho pode diminuir os sintomas? O banho é uma coisa, vamos dizer assim, provisória, né? Porque você eventualmente dá o banho e o que vai acontecer? Você consegue baixar a temperatura, né? E isso vai dar uma sensação agradável de conforto. Mas aí depois você precisa tomar um certo cuidado, porque depende, né? Se a temperatura virar, como por exemplo, estava calor outros dias, daqui a pouco, puf, caiu. Então você imagina um animal que você refrescou com água, e aí a temperatura caiu, aquela água vai esfriar. E aí você tem que secar o bicho sem usar secador com calor, né? Você tem que secar com um soprador só, para evaporar aquela água. E agora é a última pergunta. Sabemos que com o calor há mais pernilongos. Como isso pode afetar os pets? Os mosquitos e pernilongos, eles, nessa época, eles se reproduzem mais, né? Então você tem um aumento desses chamados vetores. O que quer dizer vetor? Vetor porque eles trazem no corpo deles bactérias e outras parasitas, que quando eles vão sugar o sangue, trocam, né? Quando eles sugam o sangue, eles injetam a bactéria, o vírus ou qualquer parasita. Então eles são portadores de doença para os animais. Então, especialmente no litoral ou em lugares que tem muita água, você tem algumas doenças que são transmitidas pelos pernilongos. E isso é um grande problema para ser combatido, né? Você precisa diminuir
o número de pernilongos. Vale lembrar que as edições impressas do Joca estão de férias e voltam em fevereiro. Enquanto isso, você segue nos acompanhando nas redes sociais, na TV Joca e no portal com notícias diárias.